Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nono ano. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós vimos na aula anterior sobre a equação do segundo grau. E hoje nós vamos falar de um assunto super importante que é a equação do segundo grau, mas só que sendo resolvido pela fórmula de Bhaskara. Na aula anterior nós vimos a equação do segundo grau completa e incompleta, só que agora nós vamos tratar especificamente da equação do segundo grau completa pela fórmula de Bhaskara. Para a gente resolver uma equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara, a gente precisa entender e memorizar uma formulazinha que é super fácil. Presta atenção. Aqui eu chamo de delta, essa letrinha grega, ela vai ser igual ao termo b ao quadrado menos 4. Presta atenção. Esse menos 4, geralmente os alunos sempre perguntam, vai ser sempre menos 4? Sim, vai ser sempre menos 4, não tem problema. Eu vou multiplicar isso aqui pelo termo A e depois eu vou multiplicar pelo termo C. E aí uma outra pergunta super importante que geralmente os alunos fazem. O que é que quer dizer esses termos aqui, B, A e C? Esses termos são os coeficientes da equação do segundo grau. A equação do segundo grau ela é no formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Olha só. Esse aqui é o meu termo B, esse aqui é o meu termo A, e aqui eu tenho o termo C. Então, para a gente calcular o valor da discriminante delta, eu apenas peguei esses valores que existem na equação do segundo grau e passei para substituir aqui na fórmula, ok? Uma outra coisa importante para a gente entender, quando a gente calcula uma equação do segundo grau, normalmente a gente encontra valores que tornam essa igualdade aqui verdadeira. Só que esse discriminante delta, ele tem três condições para que ele possa satisfazer a equação. Esse meu delta pode ser maior do que zero, esse delta aqui ele pode ser igual a zero, e esse delta aqui ele pode ser menor do que zero. Lembrando que nesses casos aqui é uma condição, quando o delta for maior do que zero, duas raízes, quando o delta for igual a zero, vai ter uma raiz, e quando esse discriminante delta for menor do que zero, a gente vai dizer que não existe raiz que satisfaça essa equação. Beleza? Vamos lá. Eu vou dar continuidade agora ao seguinte, eu preciso encontrar as raízes que satisfaçam a equação do segundo grau, mas para isso eu preciso calcular essas raízes. E para calcular essas raízes, nós temos uma formulazinha aqui que é bem tranquila. É menos b mais ou menos, a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Uma outra coisa super interessante para a gente poder entender. Alguns livros traz isso aqui com a extensão disso aqui tudinho aqui, Então, o que é que a gente faz? A gente faz separado. A gente calcula primeiro o valor da discriminante e quando a gente for substituir na fórmula, a gente já vai estar com esse valor propriamente pronto. Beleza? Vamos lá. Eu vou pegar essa equação aqui do segundo grau para a gente poder calcular as raízes dessa equação. Ok? X ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Joia, show de bola. O que é que a gente vai fazer? A primeira vez que a gente vai fazer aqui, determinar os coeficientes dessa equação. O meu A vale 1, está aqui, é um multiplicador natural. O meu B aqui vale 5 e o C aqui vale 6. Ok. Primeiro passo, calcular o discriminante delta. Eu tenho B ao quadrado menos 4 vezes o termo A, que é 1, e vezes o termo C, que é 6. Beleza, então olha só. Preste atenção numa regrinha que é bem básica. Toda vez que você tiver o seu termo C com mais, você vai fazer uma subtração. Aí você vai dizer por quê? Porque você vai fazer essa multiplicação aqui, menos vezes mais dá menos e menos vezes menos dá mais. Só que nesse caso aqui eu vou ter que subtrair. Olha só, 5 elevado ao quadrado dá 25, tá? Pega a base, multiplica por ela mesmo 2 vezes, vai dar 25. 4 vezes 1, 4 vezes 6, vai dar 24. Esse discriminante delta aqui é igual a 1.
ok? Então, vou pegar esse valor aqui, ó, do discriminante delta, e eu agora vou substituir aqui nessa formulazinha aqui para encontrar as raízes da equação. Olha só, eu digo que a minha primeira raiz vai ser menos b. Olha só, está dizendo que é menos o valor de b. E 90% dos alunos, quando estão estudando a equação de segundo grau, eles erram justamente por conta dessa condicional aqui, ó. Ele está dizendo que é menos o valor de b. E esse b pode ser positivo ou negativo, ok? Então a gente vai fazer menos mais 5 mais a raiz quadrada de delta, que foi 1, dividido por 2 vezes 1. Então eu tenho na minha primeira raiz, menos 5 mais 1 sobre 2. A minha primeira raiz vai ser menos 4 sobre 2, vai ser menos 2. Ok? A minha segunda raiz, eu vou fechar aqui, ela vai ser menos mais 5 menos 1 sobre 2 vezes 1. Ou seja, a minha segunda raiz vai ser menos 6 dividido por 2, menos 3. Essa equação do segundo grau, ela tem como as raízes x' menos 2 e x duas linhas menos 3. Se você pegar o valor para x' e duas linhas e substituir nessa equação aqui, você vai ver que tudo que tem antes da igualdade vai ser exatamente igual a zero. Muito obrigado, até a próxima. Espero que tenham gostado. Um grande abraço para você e até a próxima. Muito obrigado.